Ei, boa noite. Vamos começar hoje, né? Nossa aula do dia 6 de junho, tá? Terça-feira. Como eu coloquei lá no portal para vocês, eu coloquei um estudo de caso que era sobre uma empresa que chama-se, né, Packet System, e ela precisava resolver alguns problemas com base nos relatórios, né? O estudo de caso seria feito com base no relatório. Então, a primeira coisa que era para a gente fazer era para a gente ler o estudo de caso, né, e modelar. Então, a modelagem, aquilo que eu disse desde o início das nossas aulas, ela vai desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. E nessa modelagem da parte System, eu queria saber quem leu aí o estudo de caso, quem identificou quais são as minhas variáveis. Falem aí ou escrevam. Quais são as variáveis do problema que eu tenho? Vamos! Ninguém leu? Vamos? Quem está aí na aula? Ana Cláudia, Ana Elisa, Carol, Joyce, Michel, eu não sei quem está com o login do Michel, né? E Regiane. Quem está no login do Michel? Escrevam aí. Vamos, gente. Ah, é Natana. Ah, Natana, não leu, né? E aí, alguém leu? Ai, gente, eu pedi tanto para vocês lerem. Então, olha só, quem está com o material aí, já pega lá embaixo. É um dos últimos parágrafos que já vai falar sobre a modelagem em si. A parte inicial, ele vai contar uma história que é bem interessante, né, para a gente ver aqui, igual na aula passada, quando eu estava conversando com a Amanda, que trabalha com essa questão de compra, de custo, como é interessante, né, a gente precisa entender, compreender esses problemas. Mas aí é o seguinte, então eu vou resumir. A Packet System é uma empresa que fabrica caneta, lapiseira e caneta tinteiro. Para fabricar esses três produtos, ela precisa de plástico, ela precisa de cromo e ela precisa de aço. Outro detalhe é que, como esse estudo de caso é um estudo de caso traduzido, ele fala onça. Onça é uma unidade de medida dos Estados Unidos, tá? Mas aí não precisa preocupar com isso, não, tá? É só um detalhe. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês o, o material. Espera aí que não está indo, não. Uai. Aí, agora foi. Chegou aí para vocês? Chegou? Agora que tá indo, peraí. Aí, agora acho que foi, não foi? Então, vamos começar aí. Obrigada, Regiane. Então, vamos começar quando ele fala aí, né? Só alguns conceitos que eu já falei para vocês, né? Que são conceitos que precisam ser reforçados, né? Em todos os modelos de programação linear, os coeficientes, né? E tanto da função quanto das restrições, o que é isso? São aqueles valores que acompanham as variáveis, né? São aqueles valores que acompanham as letras. Esses são os coeficientes. Eles são considerados valores de entrada que a gente tem, né? Ou os parâmetros com os quais a gente vai trabalhar, com os quais a gente deve seguir. Lembrando, né, que as variáveis, para elas serem produzidas, para elas serem confeccionadas, igual aqui no caso, eu tenho que me atentar a certas restrições. E as restrições nada mais são do que limitações, né? São situações que eu preciso atender, que eu preciso cumprir. Outra coisa, as soluções ótimas, né, são baseadas nesses valores.
Aqui, com o computador, a gente consegue uma solução mais próxima do que se diria que é uma verdade absoluta, né? Porque a gente trata, quem faz a conta, né, é o computador, é a máquina. Cada variação que a gente faz, ela pode afetar a solução. E tem que ficar bem claro que, como eu já disse, a gente só pode fazer uma variação por vez. Ou eu mexo nas variáveis, ou eu mexo nas restrições. Mas mesmo assim, eu posso mexer em uma variável e faço a minha alteração. Eu chamo o solver. Eu faço a alteração em uma restrição e chamo o solver. Nunca eu posso fazer várias alterações ao mesmo tempo. Porque se eu altero mais de uma variável ou eu altero mais de uma restrição, eu não estou sendo fidedigna à minha solução, tá? Outra coisa também que a gente precisa aprender, né, e a gente já viu isso aí, relembrar, essas questões de custo reduzido, preço sombra, limite de coeficiente do objetivo, são, são conceitos que a gente precisa ter conhecimento para poder fazer análise. A gente já viu esses conceitos nas outras análises que a gente já fez. Então, vamos lá. A primeira coisa que pedia é para elaborar um modelo. Os meninos que chegaram aí agora, sabem, leram o estudo de caso? É o estudo de caso de uma empresa que fabrica caneta, lapiseira e caneta tinteiro. Então, eu vou escrever as minhas variáveis. Eu vou chamar de C a quantidade de caneta que vou produzir. Vou diminuir aqui. Eu vou chamar de L a quantidade de lapiseira que eu vou produzir. E eu vou chamar de T a quantidade de caneta tinteiro que eu vou produzir. Então, essas aqui são as minhas restrições, são as minhas variáveis, tá? Depois, quem tiver aí com o material, leiam, né, para voltar nessa questão. Depois que eu descobri as minhas variáveis, eu volto naquela mesma situação. Eu vou fazer a minha função. Aí, o que acontece? Eu volto lá no meu material e eu tenho que o custo, deixa eu só tirar isso aqui. Isso. Vou produzir. Agora, eu vou fazer a minha função. A minha função, se vocês lerem, né, quando vocês lerem lá, a minha função é de maximizar. E ela fala lá que o lucro, né, da minha caneta é 3, o lucro da minha lapiseira é 3, e o lucro da minha caneta tinteira é 5. Então, minha função vai ficar 3C mais 3L mais 5T. Beleza. As minhas restrições, como eu disse, depois vocês vão ler, as minhas restrições são 3 restrições que eu preciso atender, né, no português. É plástico, é cromo e é aço. Aí, vamos lá. Ele fala lá que... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Que para produzir caneta tinteiro,
Não, caneta, ele gasta 1,2 de plástico. Para produzir a lapiseira, ele gasta 1,7. E para produzir a caneta tinteiro, ele gasta 1,2. E ele tem disponível de plástico 1.000 unidades. De cromo, ele fala que ele tem disponível. Então, deixa eu escrever esse daqui: 1,2 para C, mais 1,7 para L, mais 1,2 para T. E ele tem disponível 1.000 unidades. O cromo, ele já gasta 0,8 para C, mais ele não gasta nada na lapiseira de cromo, então é 0, e 2,3 na caneta tinteiro. E ele tem disponível 1.200 unidades. Agora, o aço, ele gasta 2 na caneta, mais 3 na lapiseira e mais 4,5 na tinteiro. E ele tem disponível 2.000 unidades. Não posso esquecer da minha última restrição, que é da não negatividade, onde todas as minhas variáveis vão ser maior ou igual a zero. Então, agora, eu faço a minha modelagem no Solver. Eu já fiz ela aqui, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Para a gente treinar, né? Mais uma vez, essa questão do Solver aí. Vou abrir aqui agora, só um minutinho, que tá abrindo a janelinha do Solver. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a esse modelo, né, que chegou a ler o material, pode falar aí. Só um minutinho que tá abrindo o Excel aqui. Já vou trocar a janela. Só um minutinho. Tá lento? Só um minuto que vai funcionar. Peraí. Vou levar vocês agora lá para o Excel. E hoje tá lento, tá? Geralmente a minha internet não tá tão assim, não, mas hoje. Só um minutinho, gente. Tá abrindo ainda o Excel aqui para mim.
Ixi, travou tudo aqui. Não, tá tudo travado. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão mexendo na internet aí? Travou tudo aqui. Pode. Não, travou até meu.
Ei, eu voltei aqui, mas eu voltei pelo celular. Não tá dando para entrar no meu notebook. Não sei por quê, parece que ele travou geral. Então, olha só, eu não consigo projetar daqui do meu celular é, os slides, né? Então, eu peço desculpa aí para vocês, quem me esperou. Eu vou lendo aqui no celular, ó, no notebook, e aí a gente vai dando continuidade, tá? Peço desculpas aí, mas eu não sei por que tá dando esse problema no notebook, mas aí vamos lá. Eu vou fazendo aqui e na próxima aula eu vou mostrando, né? Eu vou disponibilizar o slide que eu fiz aqui, com essas alterações. Então, a primeira coisa que pedia para a gente fazer era a modelagem de solver. Juliana, Oi. se você virasse a câmera do telefone, será que não ajudava, não? Tipo Assim? assim, não, tipo, em vez de ser com a frontal do telefone, aí você Ah, coloca na traseira e filma a tela do notebook. pode ser, obrigado, antes. Peraí, deixa eu descobrir isso aqui, peraí. Mas peraí, deixa eu ver aqui, girar, alternar câmera. Ótimo, Anderson. Quer dizer, não sei se tá dando para ver? Aí no computador fica deitado. Hã? Não, No então peraí. computador, E aí, tá bom assim? dá pra ver. Mas tá dando para ver o slide todo? Não, corta um pouco. Não, mas aí não fica interessante, porque o que que É, acontece? Se vocês têm um material, porque de propósito eu fiz todo o processo dando print. Se vocês perceberem os slides que vocês têm, por exemplo, o primeiro slide falava da modelagem no Solver, onde eu ia mostrar para vocês no Excel. Eu ia fazer agora no Excel, no slide 4. Vocês têm aí o material que a gente já tirou. Então, eu já modelei, né? Coloquei lá a caneta, a lapiseira e a caneta tinteiro. E eu já fiz, né, a função e chamei o solver. Quando eu chamei o solver, ele já me mostra lá o resultado. Ele fala para mim que eu vou produzir 700 canetas. Quem está com o material aí, é só acompanhar pelo material. Ele fala que eu vou fazer 700 canetas, zero lapiseiras e 133 canetas tinteiro. Aí, beleza. Eu mostrei para vocês também o parâmetro do solver que eu fiz. E aí, o mais interessante agora, Edilene tá mandando mensagem aí, faz favor para mim no grupo, fala que eu já voltei, esqueci de colocar no grupo e agora eu tô aqui no celular, se eu mexer vai ficar pior. Por favor, coloquem no grupo aí que a gente já voltou. Aí, a questão era o seguinte, a primeira questão falava assim, qual deve ser o mix de produto da semana e o lucro? Então, onde que eu descubro essa informação? Essa informação é muito fácil de eu descobrir. Eu posso consultar tanto a solução da planilha, ou eu posso ver pelo relatório. Pelo relatório, eu vou lá no valor final. Então, deu 700 canetas tinteiro, ó, caneta, 133 canetas tinteiro. Lembrando que o meu relatório, ele deu 133,33. Mas eu não produzo vírgula 33. Então, ou seja, né, eu não trabalhei com o número inteiro, né, quando eu coloquei o parâmetro lá, mas eu tenho que falar que eu só posso produzir 133 canetas tinteiro. E eu não vou produzir nada de lapiseira, tá? Aí, qual vai ser meu lucro? Meu lucro vai ser o valor final vezes o objetivo do coeficiente. Então, vai ser 700 vezes o 3. Depois vai ser 133 vezes os 5. Então, isso vai me dar um lucro de 188. Ó, parece que agora voltou aqui. Peraí, deixa eu ver. Aí, vamos continuar. Se voltar, eu vou. Peraí. Eu acho que agora ele quer ir. Não, quer não. A primeira questão, né, era essa. O lucro, esse lucro aí fica fácil a gente descobrir. Agora a próxima falava o seguinte: perguntava-se sobre solução degenerada. A gente não falou sobre essa questão ainda. Solução degenerada na solução da pesquisa operacional, né, na PL, é uma anomalia. O que é isso? Uma anomalia é uma alteração que ocorre na solução. E como que você descobre essa alteração?
também pelos relatórios. Quando o permissível acréscimo ou o permissível decréscimo de alguma das restrições está igual a zero. Então, quando a gente tem uma das restrições no campo permissível acréscimo ou permissível decréscimo igual a zero, a gente fala que ela é degenerada. Mas o que é isso, Juliana? Isso é quando ela apresenta um erro, mas na verdade não é um erro, já é um fator que também associa a ter múltiplas soluções, tá? Então, nesse caso, se vocês observarem, né, quem está com o relatório aí, ela não tem permissível acréscimo e nem permissível decréscimo de nenhuma das variáveis, das restrições, desculpa, com zero. As minhas restrições aqui, o permissível acréscimo e o permissível decréscimo, os valores são diferentes de zero. Aí, passamos para a pergunta, para a próxima pergunta, que era, vamos ver, a pergunta C. Leandro, Oi. no relatório aí, tá dando que 1 mais é igual a 30. Você tinha comentado um negócio lá de infinito que não poderia aumentar se tivesse no permissível decréscimo. Aí não entraria nesse zero aí, não? Não, porque o que acontece? O permissível é um acréscimo tem que ser zero. Aí tá falando que, por exemplo, como essa restrição é o cromo, eu tenho 1.200, eu estou utilizando 866, ela tem um permissível acréscimo de nada. Na verdade, não é o zero, teria que ser zero e não igual a infinito, tá? Isso aí é para mostrar que não pode ter acréscimo. Entendeu? Teria que ser o zero mesmo. Não entra nesse caso do IE mais 30, que é o infinito, e nesse caso aí significa que eu não posso alterar o cromo, tá? Essa interpretação, nós vamos ver duas vezes ela aqui nesse relatório do IE mais 30. Então tem que ficar atento, porque em algum momento o IE mais 30 significa que a gente pode aumentar até o infinito, né? Mas não existe o infinito, mas significa que você pode aumentar muito. Neste caso do permissível acréscimo e nessa restrição do cromo, vocês vão perceber sempre, a maioria das vezes, quando eu tenho sobra, que é a variável de folga que a gente fala, que tem o não agrupar, né? Se você for pegar o relatório de resposta, nessa restrição do cromo, vai estar lá não agrupar. Por quê? Porque tem sobra. A gente fala que é uma variável de sobra. Então, aí a gente consegue não ser igual a zero nesse caso. Parece que eu voltei aqui. Ai, voltei, peraí. Oi, voltei. Então, que ótimo. Mais uma vez, desculpa aí. Ai, que bom agora. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui o Excel. Ai, que ótimo, gente. Nossa, porque eu fico tão chateada, porque já está tão complicado e a máquina não ajuda. O Excel apareceu para vocês aí? Me fala aí, Anderson. Apareceu. Ai, que ótimo. Então, vamos lá, que a gente faz rapidinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Caneta, lapiseira e caneta tinteiro. Como eu disse para vocês, gente, desde o início das nossas aulas até o final, a gente tem que fazer isso. As dificuldades, na verdade, elas vão aparecendo, né? Os problemas vão aumentando. Mas é sempre essa base, modelar, fazer o solver, né? Fazer o Excel, chamar o solver, a gente vai analisando. Então, eu vou deixar esse espaço aqui, né? B3 para as minhas variáveis. Aí, eu vou fazer a minha função. A minha função é 3, 3 e 5. Beleza. Agora eu vou fazer as minhas restrições. Como as minhas restrições são plástico, cromo e aço. Aí, ó, plástico é 1,2, 1,7, 1,2. Tenho disponível 1.000. Cromo, 0,8, 0, 2,3. Tenho disponível 1.200. Aço, 2,
3 e 4,5. Tenho disponível 2.000. Agora, vamos fazer aqui, ó, daquele jeito do somar produto, como eu já falei para vocês. Por que eu vou usar o somar produto aqui? E por que eu estou fazendo na célula F? Porque como eu estou fazendo na célula F, e as minhas restrições também dá para eu fazer na célula F, eu faço uma fórmula e arrasto para todo mundo. Então, essa fórmula somar produto, ela vai me ajudar muito. Quem que eu quero multiplicar? Somar produto. Quem que eu quero somar e multiplicar? Então, eu clico aqui, a primeira matriz são as minhas variáveis, ponto e vírgula, a minha segunda matriz é a minha função. Aí eu fecho parênteses, eu vou nas variáveis, né, nas células das variáveis, que é a célula da linha B3, e coloco o símbolo de cifrão. Quando eu coloco o símbolo de cifrão, o que significa isso? Eu fixo a linha 3. Quando eu arrastar, a linha 3 não pode mudar, mas a 5 vai mudar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Clico aqui na cruzinha magra, eu arrasto. Como aqui não tem nada, eu deleto. Vou colocar o amarelinho aqui para chamar a atenção. E agora vamos só conferir. Para conferir, eu dou F2, tá? Eu aperto F2, olha lá quem está marcado. A linha 3 com a linha 7, que é a restrição de plástico. Agora vamos conferir a outra. A linha 8 com a linha 3, que é o cromo. A outra, a linha 9 com a linha 3 também, que é o aço. Ok. Agora eu vou e chamo o solver. Dados. Ah, uma coisa interessante, tá vendo? Tá dando algum problema no meu Excel. Hoje também aconteceu isso. Ele tá desinstalando o solver, né? Só vim aqui em suplementos. Não sei por quê. Tá com problema mesmo. Suplementos, eu venho aqui em ir. Solver, tá vendo? Quando some aí da janela, é só clicar assim. O meu não pede CD de instalação, mas ele tá com algum problema no meu notebook, que hoje aconteceu isso. Aí, olha, ele aparece aqui já na janelinha, ó, solver. Aí, vamos lá. Quem é a minha função? Minha função está no F5. É de maximizar. Quem são as minhas variáveis? B3, D3. Beleza. Aqui também eu vou fazer uma vez só. Por que eu vou fazer uma vez só? Já mostrei isso para vocês. Por quê? Todas as minhas restrições são de menor ou igual. Então, não justifica eu fazer F5, não, desculpa, F7 com E7, F8 com E8, F9 com E9, porque todas são menor ou igual. Então, se todas são menor ou igual, eu já posso clicar no adicionar, então eu já vou lá, ó. Todo mundo que está nessa coluna tem que ser menor ou igual a quem está nessa coluna. Juliana, eu sempre posso fazer isso? Quando os sinais são iguais, você pode fazer. Por isso que, às vezes, é interessante, de repente, como você modelou o problema, você colocar as restrições na ordem dos sinais, tá? Então, aqui, ó, F7 até F9 tem que ser menor ou igual a E7 até E9. O meu aqui, como desinstalou, vou colocar o não negativo. Vou dar meu ok e vou resolver. No resolver, eu vou pedir aqui o relatório de sensibilidade. Dou ok, ah lá, já fez a solução. E eu venho aqui embaixo, né, no relatório de sensibilidade, que eu já dei o print para vocês, né, e coloquei nos slides, então já tem o valor aqui. Agora, vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? Vamos voltar ali para mostrar, né? O mix da semana, como eu disse, a gente pode olhar ou por aqui, pelo Excel, fazendo... Aqui eu não descubro o lucro de cara, eu teria que fazer 700 vezes 3, mais 133 vezes 5. Na planilha, eu já tenho o resultado, né? Que é 272.766. Ele está considerando as duas casas decimais. Se eu não quiser, eu venho aqui, né? No caso, eu não quero mesmo. E eu vou tirar as casas decimais, tá vendo? Eu quero o número inteiro. Então, são 133, né? Vou colocar aqui, ó, número sem vírgula. Não, peraí.
Botão direito aqui, formatar. Aqui, ó, casas decimais. Eu não quero casas decimais. 0. Vem e dou OK. Então, beleza. 133 canetas tinteiras e 700 lapiseiras. Agora, vamos para a segunda pergunta. A solução da letra B. A solução ótima da questão 1 é degenerada? Explique sua resposta. Foi aquilo que eu estava falando, né? É uma anomalia da programação linear, da matemática, né? O que a gente significa isso? Como a gente descobre? É que tem uma possível chance de ser, né, degenerada, tá associado a ter múltiplas soluções. E quando isso ocorre? Aí, aonde eu vejo isso? Também no meu relatório. Vamos ver no relatório lá. É quando o permissível acréscimo ou o permissível decréscimo, tá vendo aí? Nenhuma das minhas 3 restrições, ela tem ou o permissível acréscimo ou o permissível decréscimo igual a 0. Então, a resposta seria, não é uma solução degenerada devido a nenhuma das restrições apresentar, né, valor igual a 0. Depois eu vou fazer os slides, tá? Eu ia fazer junto com vocês, mas eu vou fazer só oral agora. Agora a C. A solução ótima da questão 1, né, da letra A, é a única ou pode haver mais questões? Como é que eu descubro isso, né? O que acontece? Nessa hora, vou voltar lá no relatório que eu saí aqui. Todas as vezes que o problema não apresentar, né, degeneração, ou seja, não ter nenhuma das restrições com permissível acréscimo ou permissível decréscimo igual a 0, eu volto aqui nas variáveis. Aí, o que aconteceria? O que teria que ter para ser solução múltipla? O reduzido custo, tá? E o valor final igual a 0. Os dois, por exemplo, caneta. Caneta tem valor final 700, então já não poderia. Por quê? Teria que ser valor final e reduzido custo 0. Ela tem o reduzido custo 0, porém, ela é fabricada. Então, vamos ver se a outra acontece na outra restrição. Lapiseira. Lapiseira tem valor final 0, porém, o reduzido custo dela não é 0. O reduzido custo dela é menos 1,38, tá? Então, também não é. A última variável que eu tenho é caneta tinteiro. Caneta tinteiro tem um reduzido custo igual a 0, mas o valor final não é igual a 0. Então, resumindo, para ter múltiplas soluções, eu precisaria que o valor final de uma das minhas variáveis fosse 0 e o custo reduzido dela também fosse 0. Então, nesse caso, também, esse exercício não tem, única, né? Ou há respostas alternativas? É única, tá? Para ter múltiplas soluções, para guardar e fácil, o que eu preciso ter nas múltiplas soluções? Valor final e reduzido custo de uma das variáveis igual a 0. A próxima não é novidade. A próxima era a letra D. A letra D só colocou um nome diferente, eu não quis mudar porque algum autor chama assim, alguns autores chamam assim. Ele pergunta qual é o valor marginal de uma unidade de cromo e de plástico. Então, vamos voltar no meu, no meu relatório. O que é valor marginal? É o preço sombra. E o que é o preço sombra? O preço sombra é o preço de oportunidade. É aquele valor de como aquele valor que influencia diretamente a minha função, positivo ou negativo. Então, vamos interpretar aí, olha. O que eu tenho? Plástico, eu tenho preço sombra de 1,16. Eu já mostrei para vocês e posso mostrar novamente. Para cada unidade de plástico que eu acrescentar aqui, eu vou ganhar na minha função objetivo um aumento de R$ 1,16. O cromo não tem preço sombra. Já falei isso também, até porque ele está sobrando, então ele não é uma restrição boa, pensando no cromo.
O aço, ele tem um preço sombra de 80 centavos. Então, o que significa isso? Para cada vez que eu aumentar a quantidade de aço, a minha função vai aumentar em 80 centavos, tá? É diretamente proporcional aí. Então, a pergunta era só essa. Qual é o valor, né, de cromo, valor marginal, tá? Que também é o preço sombra. E de plástico. Beleza. Agora vamos para a próxima. Letra E. Agora, essa daí eu queria que vocês me ajudassem aí agora. Um distribuidor ofereceu para a Park Sister 500 onças adicionais de aço inoxidável. Eu falei para vocês que onça, né, é uma unidade de medida. Então, não precisa preocupar, não. Pensa que são 500, tá? A 60 centavos por onça, valor superior ao que a empresa normalmente paga. A Park Sister deve comprar o aço inoxidável a esse preço? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Quem vai me ajudar a responder essa daí? Vocês estão com o relatório aí na mão, né? Visualizando aí. Eu acho que vale a pena. Por quê? Porque ele falou que vai aumentar 500, né? Uhum. Aí o permissível acréscimo dele é de 555. Então aí já não importa. O preço sombra, ele tá 80 centavos. Diminuindo nesse novo preço, ele ainda vai ter um lucro de 20 centavos. Exatamente, por unidade, né? E aí é exatamente isso. Então, todas as vezes que perguntar se vai aumentar ou não, primeira coisa que a gente tem que ver é se o permissível acréscimo, né? Vai aumentar, é o permissível acréscimo. Se alguém não vai te oferecer, né? Vai ter uma queda, é o permissível decréscimo. Então, vamos lá. Aí vocês olham aí, ó, olha a linha do aço, né? O aço, ele tem um permissível acréscimo de 555. Então, o permissível acréscimo está dentro do limite. Ok. Agora, vamos ver por que, né? Foi o que eu estava comentando com a Amanda na aula passada. Devido à pandemia, tudo vai subir. E ele falou comigo que ele vai me mandar agora o aço num preço a 60 centavos mais caro do que ele já me mandava. Aí vale a pena? Ainda vale. Por quê? Porque eu tenho um lucro de 80. Se eu vou pagar 60 por isso, então, na verdade, eu vou ter um lucro a partir de agora de 20. Né? Se eu não quiser repassar esse valor para o meu cliente, eu vou ter um lucro de 20, mas ainda é viável para mim e está dentro do permissível acréscimo. Então, a gente tem que olhar esses dois quesitos, né? O permissível acréscimo e o preço sombra para ver se é viável. Quanto que ele produz? Hã? Quanto que ele produz agora, neste momento? Não. Para ter um lucro de 0,8. Não, quanto que ele produz? A solução que eu te dei. Essa daqui, ó. Ele produz 700 canetas e 133 canetas tinteiro. Agora, ele te entregando 500 a mais, a gente pode fazer aqui agora, ó. Por isso que eu precisava do Excel. Ele te entrega 2.000, né? Ele vai te entregar agora quanto? 2.500. Agora, a produção muda. Boa pergunta, Natana. Todas as vezes que a gente aumentar o recurso, o solver, né, a análise de sensibilidade, ele te mostra o que é viável, o que pode ocorrer, mas ele não te dá a solução final. Por quê? Quando você coloca 2.500 aqui, você não sabe quanto você vai produzir. Por isso que os meninos brincam, né, que eu falo assim, agora chama o solver. Então, o que eu posso falar é o seguinte, é bom para mim, porque vai aumentar a minha função em 20 centavos. Agora, como que vai aumentar? Vou chamar o solver aqui agora. Então, vendo aí que eu coloquei 2.500? Aí eu venho aqui no solver. Peço só para resolver, tá? Resolver. Olha o que aconteceu. Eram 700, né? Canetas, não eram 700? Sim. Olha aqui, ó. Eram 700, passou para 500. A caneta tinteiro era quanto? 133. E passou para quantas? Passou para 333. Então, ele não aumentou, porque a gente viu que ele ia aumentar 80 centavos, né? Porque era o preço sombra, não era? Sim. 80. Quantos que eu aumentei? 500. 500. 80 vezes 500 dá 400 reais. 400 reais, a minha função antes era 2.766,
né? Aí, olha lá, 3.166. Então, ou seja, lógico que aqui eu não vou ter esse valor de 3.166, por quê? Porque o nosso aço não vai dar mais 80, né? Eu vou perder 80, não vai dar 80, ele vai dar agora 20, porque eu aceitei, né, o pedido com esse aumento, mas ainda é viável para mim. Eu não consigo descobrir isso aqui, ó, quanto que ele iria produzir. Então, por isso que os meninos gozam, né, me ficavam fazendo chacota, brincando assim, chama o solver, Juliana. Todos os problemas, chama o solver, que o solver resolve. Eu mostro para você que é viável, mas quem vai te falar quanto que vai ser produzido agora é quem? É o solver. Então, essa pergunta nem perguntava isso, né? Era simplesmente para a gente saber se era ou não viável. Então, o que a gente tinha que responder aqui? Sim, é viável. Por quê? Porque está dentro do permissível acréscimo e o preço sombra ainda é superior aos 60 centavos que serão cobrados. Ok? Entendi. Agora, o próximo, acho que vai perguntar isso. Olha lá, letra F. A letra F fala o seguinte: se a empresa comprar as 500 onças, qual será o novo mix? Qual será o novo lucro? Justifique sua resposta. Aí, o que acontece? Já fica uma dica para vocês. Todas as vezes que tiver uma questão dessa, né, que foi em prova, vocês não têm como... qual será o novo mix? Você não sabe. O que é mix? Mix é como mudou as quantidades. Então, qual que seria a resposta? É viável, porque eu sei que vai ter um acréscimo de 20 centavos, né, na minha função objetivo, porque agora eu estou pagando 60 centavos, está dentro do permissível acréscimo, porém, para saber o novo mix, eu preciso chamar o solver. Nós não precisamos chamar o solver, né, que o solver está aqui, ó. Eu vou dar até o print aqui na tela e já colar lá, ó. Dar esse print aqui e já colo na transparência aqui, para depois vocês terem esse slide lá para vocês. Então, o novo mix será 500 canetas, e olha que interessante, né? Ele deixa de fazer 200 canetas e vai fazer mais caneta tinteiro. Como é que ele faz isso? Não sei, gente. É ele lá dentro, né, na programação, com a restrição de aço que aumentou, ele que recalcula aí, né, o material que eu tenho, o que eu tenho que produzir. Aí ele chega à conclusão que é melhor eu produzir caneta tinteiro do que eu produzir caneta. Lapiseira, vocês vão ver por que não é viável. Ainda não é interessante produzir lapiseira. Beleza. Agora vamos para a próxima. A próxima é a G. A G fala o seguinte: suponha que o distribuidor ofereça mais plástico. Então, agora vocês ficam observando aí, deixa eu voltar aqui, ó. Lembrando, vou voltar para 2000, sempre eu tenho que voltar, tá? Porque eu tenho que considerar as restrições de origem. Agora, eu não vou mexer mais com aço. Eu não preciso nem chamar o solver agora. Basta alterar aqui para 2000, na hora que eu chamar o solver, ele já faz tudo para mim, tá? Mas eu estou mexendo aqui para 2000. Então, vamos ver o que ele falou lá. Ele quer plástico, porém, é o preço de R$1 a mais do que o custo normal. Entretanto, o distribuidor somente venderá o plástico em lote de 500 onças, de 500 unidades. Agora, vocês me respondam aí. Ele deve comprar esses lotes? Vamos responder só essa pergunta, porque as próximas vão sempre fazendo mais. Então, me responda aí. Eu quero comprar plástico a R$1 mais caro, e eu tenho que comprar um lote de 500 unidades. Eu posso comprar? Justifique sua resposta. Não, porque o acréscimo é de 200. Exatamente. Então, de cara, você já pode falar isso. Não posso comprar, porque, seguindo os parâmetros, né, que eu tenho aqui, eu só posso comprar até 200. Não é viável para mim. Então, não tem interesse. Você já sabe aí que não é viável, você não precisa de comprar mais do que 200 plásticos. Mesmo você utilizando os 1000, até 200 você pode comprar. Agora, 201 não é interessante mais. Quer ver como isso é legal? Vamos fazer aqui, ó. Plástico. Eu vou comprar os 200, tá? 1.200.
para vocês verem uma coisa. Vou chamar o solver. Eu voltei os 2.000 também. Vou pedir para resolver. E vou pedir a sensibilidade. Lembrando que todas as vezes que vocês pedem a sensibilidade, vocês têm que se atentar aqui embaixo, porque vai mudando o nome, tá? Sensibilidade 1, sensibilidade 2. Esse aqui é o sensibilidade 2. Tá vendo? Ele não mudou nada do sensibilidade 1. Por que ele não mudou nada do sensibilidade 1? Porque ainda está dentro do parâmetro. A única coisa que alterou, se vocês perceberem aqui, ó, é que o acréscimo do plástico era 200. Agora, olha o acréscimo do plástico. Passou para 0, porque eu aumentei ele no... E o decréscimo dele, né, que era de 466, como eu aumentei 200, o decréscimo dele passou para 666. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, 1.201. 1.201, eu altero, eu passo o limite que o relatório já me falou. O meu acréscimo é só de 200. Vou lá e vou chamar o solver. Peço para resolver e peço a sensibilidade para a gente ver uma coisa. Eu venho aqui na sensibilidade, olha o que acontece de diferente. Quando eu coloco a mais do que aquele que era o valor parâmetro, lembra no início da aula que eu falei? Que os coeficientes objetivos, né, é o início, é a entrada do meu problema. Então, ou seja, eu tinha 1.000 de plástico. Essa era a formulação original do meu problema. Quando eu fiz a análise de sensibilidade, eu vi no relatório que eu poderia aumentar até 200 do meu plástico. Quando eu aumento uma unidade a mais do que era o permitido, olha o que acontece com o meu preço sombra. Meu preço sombra virou 0. Aqui, o aço era de 60, era de 80, o preço sombra passou a ser 1,50. Não sei se vocês lembram, mas a lapiseira tinha um custo reduzido de 1,38. Tá aqui o primeiro, ó, 1,38. Olha como ele piorou toda a minha resposta, porque eu não segui aquilo que tenho que seguir. Tá vendo como isso é tão, né, certinho? Então, quando ele perguntou lá, né, se eu queria comprar, vou voltar todo mundo agora, tá? Para 1.000. Se eu queria comprar o plástico, né, vamos voltar aqui para vocês. Se você quer comprar o plástico a lote de 500, você iria responder assim, não, esse daí já bastava um não. Por quê? Porque está acima do permissível acréscimo. Meu permissível acréscimo seria somente até 200. Vamos para a próxima. H. O distribuidor deseja vender para a parte system o plástico em lotes de 100 onças, né, de 100 unidades. Ao invés, né, das 500 que ele ofereceu 500, viu que a gente não quer, aí ele mudou a pergunta, ele mudou a oferta. Ele vai me oferecer agora em lotes de 100 e R$1 acima do meu custo. Quantos lotes a empresa deve comprar? Qual será o mix ótimo de produtos se a Packet System comprar esses lotes? E qual o lucro? E aí, como é que vai ser a resposta? Quem vai falar aí? Repete a pergunta. Ele vai vender agora em lotes de 100. Aí ele quer saber quantos lotes eu devo comprar e está com um preço de R$1 acima. Tá no coisa aí. Então, aqui, ó, plástico. Então, serão 2 lotes? 2 lotes. 2 lotes e ainda vai ter um lucro de 0,16, é isso? Lembrando que é 0,16 por unidade. Por unidade. Não isso. Pelo lote, né? Uhum. Lembrando que é pelo 100, né? Por cada um e não por 100, né? Esse lucro aí. E aí ele pergunta, qual será o novo mix? Né? Aí é aquela resposta padrão.
Eu só vou mostrar para vocês aqui o novo mix, porque a gente está com o solver. Se fosse numa prova, o que vocês teriam que responder? Devemos comprar, sim, 2 lotes, porque está dentro do permissível acréscimo. E o preço sombra é de 1,16, então ainda terei um lucro de 16 centavos por unidade. Então, ou seja, para cada um que eu vou acrescentar, a minha função vai crescer 16 centavos. Então, eu sei que 16 centavos vezes 200 vai dar 32, né? 32 reais. Então, minha função, que era 2.766, vai virar 2.796. Vou chamar o solve. Mas e a quantia? A quantia eu não sei. A quantia eu só fico sabendo todas as vezes que eu chamar o solve. Então, eu vou lá fazer isso agora. Eu venho aqui, passo o plástico, que era 1.000, para 1.200. Vou lá e chamo o solve. Resolver. Espera aí que eu fiz trem errado. É 1.200, 1.200 e 2.000, não é? Isso. Porque agora eu comprei mais. Espera aí, deixa eu ver se tá certo. Resolver. Ok. Tá certinho. Olha o que aconteceu. Quando eu comprar, né, esse lote a mais de plástico, eu não fabrico mais caneta tinteiro. Eu vou ter um lucro de 3.000, né, que igual eu falei para vocês, que eu tinha de 2.000 e pouco, né, eu fiz as contas, e aí eu só vou ter agora fabricando caneta. Eu não vou fabricar mais nada. Mas, Juliana, por quê? Porque com a distribuição, né, dos produtos aqui, né, das variáveis, utilizando os meus recursos, né, porque a minha caneta, ela usa 1,2 de plástico, 0,8 de cromo e 2 de aço. A lapiseira usa só plástico e cromo. Ela usa mais plástico também, tá vendo? 1,7 e 3, mais que a caneta. A caneta tinteiro, ela usa 1,2 de plástico, usa 2,3 de cromo e 4,5 de aço também, ou seja, está utilizando muito recurso. Quando eu aumentei o plástico, todos esses recursos combinados, o que aconteceu? Eu só vou fabricar caneta. Eu vou fabricar 1.000 canetas. É muito melhor eu fabricar 1.000 canetas do que eu continuar fabricando a caneta tinteiro. Ok? Então, repito. Todas as vezes que falar como será o mix ótimo, vocês não conseguem fazer se não tiver com solver. Por isso que fica aquele negócio assim, chama o solver que o solver resolve. Mas essa resposta da H, você poderia falar, é viável, é interessante, porém, eu sei que minha função vai subir, né? No mínimo, ela vai subir o valor que eu tenho, que era 16 centavos por unidade, só que o mix, eu só consigo a solução chamando o solver. Ô, Ju, Diga. Juliana, pode falar, Amanda? Pode falar. Obrigada. Como você Por fez nada. lucro ótimo mesmo que eu perdi aqui? Lucro ótimo? É. Aqui, ó. Simplesmente aqui. 3.000. Ah, tá. E tem que ir no solver e alterar as informações. Porque, na verdade, eu só altero o plástico. Uhum. Eu altero o plástico e chamo o solver. Entendeu? Saber o lucro ótimo e o mix. Isso, exato. Uhum. Você sabe, Amanda, que vai subir pelo menos a sua função, pelo menos ia subir o quê? Na verdade, a gente não pode fazer aqui subindo só os 16. Por que a gente não pode fazer subindo os 16? Porque eu não falei para ele aqui que eu vou tirar como é que chama? O custo, né? Eu sei que para mim, internamente, eu teria que tirar esse custo dele, porque está me cobrando a mais. Mas aí, todas as vezes que tiver que falar para qual será a nova solução, você sozinha na mão, você não consegue fazer a nova solução. Todas as vezes que perguntar qual que é o novo mix, qual que é a nova solução, você vai falar o seguinte, é viável fazer e por que é viável fazer. Mas para ter a resposta, a gente só consegue a resposta chamando o solver. Por isso que na hora que o computador travou hoje, eu falei, ai, gente, que saco, porque eu tenho que mostrar para eles o solver. Entendeu? O solver que faz tudo, eu não faço nada. E a gente está respondendo pelo primeiro resultado lá que eu já coloquei nas transparências, que é o primeiro relatório.
O solver que dá a solução de tudo, tá? Ok, obrigada. Ô, Gatana? Juliana, Oi. isso. Sabe essa parte, por exemplo, do aço? Ele consegue produzir 2.000. Aí do lado tem a parte amarela, que é 2.000 também. Uhum. É só para entender o que está querendo dizer a parte amarela. Não, o que acontece é o seguinte, a parte branca é o que eu tenho disponível. Eu tenho Sim. disponível 1.200 de cromo, eu tenho disponível, na verdade, lembra, eu tinha 1.000 de plástico, 1.200 de cromo e 2.000 de aço. Na Uhum, parte amarela é o que eu estou utilizando, uhum, entendeu? Aí eu estava utilizando os 1.000 de plástico, 800 de cromo e 2.000 de aço. Eu utilizo, isso é o que eu estou gastando, entendeu? entendi. Mas sabe o que é mais engraçado? Ah, Que mesmo aumentando na parte de plástico 1.200, em hum, relação ao aço, ele consegue produzir mais. Aí sim, você chamou o solver e sim. mesmo assim, não, mas não tem muito sentido o que eu ia falar, não. Oi? Você já vai Entendi. É explicar. porque eu tava querendo entender porque a caneta, só caneta produz e o restante não. Eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu posso te mostrar o Uhum, seguinte. Olha que o plástico da caneta gasta 1,2 de plástico. Tá vendo que a lapiseira está gastando muito mais. E o caneta tinteiro empatou, beleza? Com o plástico, né? ok, ok. Agora, olha o cromo. O cromo na caneta eu só gasto 0,8. Eu não gasto nada na lapiseira, beleza. Mas olha quanto que eu gasto na tinteiro. 2,3, quer dizer, quase 3 vezes mais. Então já tá vendo aí que não é tão bom assim fabricar a caneta tinteiro. Tá Uhum. vendo? Agora o aço. Eu gasto 2 na caneta. Olha quanto eu gasto na caneta tinteiro. 4,5, o dobro. E mais um pouquinho. Então, ou Uhum. seja, essa caneta tinteiro também não é boa para eu produzir pensando nos recursos que eu tenho, na disponibilidade que eu tenho. É muito mais viável. Ah, Juliana, mas o lucro da caneta tinteiro é 5. O lucro da caneta comum é 3. Mas quem faz essa combinação toda é o solver. Entendeu? É essa fórmula matemática que ele mostra para gente que se eu tiver mais plástico, né, como era 1.000. Com 1.000, ele fabricava 700 canetas e 133 canetas tinteiro. Quando alguém te der mais plástico, passou para 1.200, você não vai fabricar caneta tinteiro nenhuma. Entendeu? Ok. E outra coisa, como isso é interessante, é aí que entra a questão da análise da produção. O que é isso? Ô, gente, quem criou essa caneta tinteiro me ajuda aí a melhorar esses recursos aqui da caneta. Vamos continuar a fabricar uma caneta tinteiro, porém, que use menos plástico, que use menos cromo, que use menos aço. Então, a análise da produção, essa matéria casa muito com produção, para você conseguir melhorar o seu produto. Quem que é seu produto aí? A caneta tinteiro. Mas com os recursos que eu tenho hoje, essa caneta tinteiro não é legal. Não está sendo bacana eu fabricá-la. Porque eu estou gastando muito plástico, eu estou gastando muito cromo, eu estou gastando muito aço. Eu quero fabricá-la, mas não está viável para mim hoje essa caneta tinteiro. Assim como a lapiseira também não. Ok? Juliana, Juliana, Diga. pode falar, mano. não pode falar, eu já falei. Depois eu pergunto. Tá. Tá vendo esse lucro ótimo que você falou que era 3.000? Sim? Aí tinha uma questão que pedia para multiplicar lá no relatório o valor final pelo objetivo lá, coeficiente Sim. objetivo. Dá o mesmo valor? Dá, olha aqui. 3 vezes 1.000. Nossa. Aqui eu só estou fabricando caneta. Então, 3 vezes 1.000. 3.000. Eu não estou fabricando nem lapiseira e nem tinteiro. Ah, beleza. Entendeu? Tá na cara. Não. Ô, Ana, algumas perguntas pode ser boba, pode estar na cara a resposta, mas é bom fazer, porque o outro que quer perguntar também, não quer perguntar, e você perguntou. É óbvio, aqui tá óbvio, mas sem problema. Do mesmo jeito que se vocês olharem... Ai, peraí que agora eu senti calor. Ixi, Aquele trabalho me pegou. Meu Deus. olha só. Do mesmo jeito, se vocês perceberem, olha só, eu não estou fabricando só caneta.
Aí, olha só, se vocês fizerem o plástico todo que eu tenho aqui foi só para caneta. Olha quanto que eu gasto em cada caneta, 1,2. 1,2 vezes 1.000, quanto que dá? Anda com a vírgula. 200. 1.200. Olha o 1.200 aqui. É. Aí eu pergunto para vocês, o cromo só está sendo utilizado para caneta. Eu estou usando quanto de cromo? 0,8. Quantas canetas eu estou fabricando? 1.000. 0,8 vezes 1.000, vão dar com a vírgula 800. E a mesma coisa, o aço. O aço, para cada caneta eu gasto 2. Eu estou fabricando quantas canetas? 1.000. Eu acho que é 2.000. Tá vendo? Mas é bobo, mas também você tá vendo como é que é gostoso vocês perceberem como é interessante essa pesquisa operacional? Como te mostra que tá tudo ligado aí? E aí é onde eu fico a pergunta, e na sala eu iria fazer isso e faço aqui agora, né? De alguém conseguir trazer pra gente um trabalho prático, né? Quem trabalha na produção aí, né? Na base da produção, tentar modelar. Já falei para vocês, eu tive 3 alunos que conseguiram, 2 com ração, questão de ração de porco, né? Mostrava essa combinação aqui, né? Essas restrições aqui. Imagina que são suplementos, vitamina, tudo que tem que ter na vacina. Não, na vacina, na ração, é porque um foi de vacina. Aqui, né? Essa questão da ração, qual a ração que era, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que ela tinha, né? E qual era o lucro que eu queria, né? O custo que ela me dava ali para eu conseguir. E o outro também foi o Antônio Henrique. Antônio Henrique fez até mestrado em Portugal, justamente com essa questão da análise de produção, usando a pesquisa operacional para melhorar os produtos, né? Eu confundo ser botânico e bioextratos. Mas foi usando a pesquisa operacional. Então, é isso que eu quero, né? Que alguém tenha aí, né? Se alguém tiver que trabalha aí na produção, esses dados para a gente conseguir. De repente, não pode dar os dados, né? Reais, mas simula uma situação que conheça, né, que chegue perto da realidade para a gente trabalhar, porque é interessante, entendeu? Agora, Amanda. Amanda perguntou, eu me distraí. Não, era só uma observação. Tentando questionar que alterou a quantidade do plástico, aplicaria só caneta. Sim. Tem essas restrições aí, o plástico, o cromo e o aço, a gente não analisa o custo de cada um, né? O custo, inteiramente. Não. Então, o custo dessas restrições também influenciaria na quantidade de produção? Mas aí você está mexendo só no plástico, você está mexendo no custo só do plástico. Ah, tá. Entendeu? Por análise de sensibilidade, desde a primeira vez eu falei, isso tem que ficar muito claro. Eu não posso fazer mudanças consecutivas. Por exemplo, vocês lembram que eu fiz ali para o 1.200? Deu certo. Se eu fizer 1.201, já não dá certo mais. Por que não dá certo? Porque o primeiro modelo que eu tenho, eu não posso esquecer nunca, é esse aqui, ó. Esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é a minha origem. A partir dela, eu posso fazer mudanças, mas eu não posso fazer mudanças consecutivas, porque senão eu perco a fidedignidade. A partir de hoje, a empresa agora, vamos supor, mudou lá a configuração e a caneta, né, tinteiro, vai ser 1 de cromo, né? Vamos colocar de curiosidade aqui, ó. Se eu colocar 1 de cromo, vou voltar aqui para 1.000, tá? Isso aqui eu que inventei aqui agora. Vai ser 1 de cromo. Deixa eu chamar o solver aqui para ver se sendo 1 de cromo produz. Ah, não, tinteiro produz. Tá vendo lá? Já volta lá, ó. Não precisava nem ser 1 de cromo, né? Voltando para o 1.000, aqui é 2,3. Desculpa. A tinteiro. Eu queria fazer na verdade, deixa eu chamar aqui o solver de novo. Eu queria produzir essa amiga aqui lapiseira. Mas essa amiga lapiseira, eu sei que eu não vou produzir ela jamais. Sabe o que é jamais? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui. Esse bendito amigo dela aqui, negativo. O que significa isso? O solver, né, o computador, ele não é bobo. O que significa aquele ali negativo? Significa que para cada vez que eu produzir uma lapiseira, eu vou ter um prejuízo de 1,38. Então, ele não vai deixar eu produzir lapiseira nunca. Nunca.
Por quê? Porque para cada lapiseira que eu produzo, eu estou tendo um prejuízo de 1,38. Repito, com todos os outros parâmetros considerados. Aí eu adianto uma pergunta aí, que eu falo para vocês. Quanto que vocês acham que deveria ser o preço da lapiseira, né, o lucro da lapiseira, para eu poder produzi-la? Vamos? Repete, por favor. Quanto que eu quero produzir lapiseira? Eu quero produzir lapiseira. Só que o computador não vai deixar eu produzir lapiseira. Por quê? Porque ela é negativa. Ela é 1,38, então ele é inteligente. Para cada lapiseira que eu produzo, a minha função tem uma queda de 1,38. Então, qual seria o valor para minha lapiseira valer a pena para eu produzi-la? 1,38. Não. 1,39. Eu tenho que olhar quem para isso? Eu tenho que fazer esse 1,39 com alguém aí. Coeficiente objetivo? Exatamente. Coeficiente objetivo. 1,38, né? Mais o 3. Quem que é o 3? É o lucro que eu tenho hoje. E aí, o que é mais interessante, que a gente vai fazer isso até para encerrar, adiantei uma questão. Por quê? Não entendi. Volta que te mostra. Por quê? Ela tá me dando prejuízo. Esse carinha aqui, ó, que eu tô marcando aí, essa coluna é a minha coluna-chave. Ela que influencia a minha função, tá? Na parte de baixo, influencia quando eu aumento o recurso. E na parte de cima, influencia com relação às minhas variáveis. Eu não estou produzindo lapiseira. Quando eu chamei o solver, eu já vi de cara que eu não produzo a lapiseira, porque ela tem um reduzido custo negativo. E o que isso significa, reduzido custo negativo? Significa que para cada lapiseira que eu produzisse, a minha função ia diminuir em 38. E o solver é máquina, é computador. Ele sabe que não é viável produzir lapiseira. Então, o que acontece? O objetivo coeficiente é o lucro que ela tem hoje para mim. Eu falei para ele que hoje uma lapiseira me dá um lucro de R$3. Se o meu reduzido custo, que é o custo de oportunidade, que é o custo marginal, que é aquele valor que eu preciso que ele tenha para que eu produza a lapiseira, é de 1,38, então eu vou ter que somar aqui, ó, 1,38 mais 3. Então não vai ser R$3 que vai ser o lucro da minha lapiseira, vai ser 4,38. Como é computador, vocês viram que lá aparece 1,38, 38, 38. Mas menos 1,138. Mas... Então, não, menos no sentido... Então deveria ser 2, uma coisa. Não, você tem que produzir mais para você equiparar com essa perda que ele está tendo. Isso. Se eu produzir, Natana, eu vou ter um prejuízo de 1,38. Com aquele valor negativo ali, isso significa. Entendeu? Aí, olha lá, vou chamar o solver só para vocês verem. Resolvi, ok. Não mudou. Por que não mudou? Volto lá, porque é 1,38, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, tem que ser o quê? 1,39. Aí, agora, ó, desculpa, né? 4,39. 4,39. No mínimo, né? Eu venho aqui e chamo o solver. Olha o que acontece. Olha quantas lapiseiras ele vai produzir agora. Se eu aumentar o lucro da minha lapiseira, ele não vai produzir mais canetas e ele vai produzir 99 canetas tinteiro, né? Vou passar isso aqui todo mundo para número. Formatar célula. Número sem casas decimais. Aí olha o que acontece. Ele vai produzir 519 lapiseiras, não vai produzir mais caneta e vai produzir 99 canetas tinteiros. Se vocês lembram, o primeiro que a gente fez era 2.700 e... agora eu não lembro. Alguém lembra o valor que estava aqui? Deixa eu fazer de novo. Com R$3, ó, chama o solver. Tá vendo o que é bacana o solver? Ó, eu vou anotar esse valor aqui para eu até mesmo ter. 2.766,66. Fabricando 700 canetas e 133 canetas tinteiro. Passando o meu lucro, né, para 4,39,
eu vou lá, chamo o solver. Ele resolve. O que subiu? R$ 4. Era 2.766,66. Então, não subiu nem R$ 4. Quase R$ 4. Mas melhorou a minha função. Mas por que melhorou? Porque eu mudei o valor do lucro da minha lapiseira. Não precisem preocupar, tá? Peço desculpas aí pelo imprevisto hoje da internet, né? Não ficou essa lentidão. Mas a gente parou aqui na letra H. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, eu já tinha colocado lá os slides, e em cada slide eu tinha colocado o relatório, porque tudo é feito com base no relatório. Como vocês estão em casa, né, e a gente estivesse na sala de aula, eu ia estar com o solver, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu ia estar com o solver, ia falando para vocês a resposta. Se você tiver com o computador na frente, se for um trabalho, você tem que me apresentar a nova solução. Você está com o computador em casa. Agora, se for uma prova, né, agora também não vai ser, porque vocês estão com o computador em casa. Se fosse uma prova que não tem o computador, vocês iam colocar lá. Eu só consigo essa resposta chamando o solver. E aí percebam como é bom você brincar com o solver. Olha como a gente brincou aqui, né, com o solver. Então, eu encerro aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Juliana. Oi. Depois você só podia fazer uma correção daquele número 35 do trabalho. 35? É. Diga, qual que é a dúvida, assim? Que eu não quero abrir uma janela aqui, não, para não travar a máquina. Não, é porque por causa da dúvida, pela complexidade até do exercício. Ah, não, mas o que acontece? Eu estou corrigindo. Quando eu corrijo, eu coloco lá a resposta. Vai chegar na sua hora. Entendeu? Não, é porque eu fiz o 36, só que eu tava lendo o 35. Ah, que bom! Nossa, top, Anderson. Entendi. Não, top, sim. Deixa eu fazer o seguinte, então, na próxima aula, eu termino esse slide e a gente começa. Eu passo, como eu tenho que corrigi-los, né? Eu já estou corrigindo, eu faço um slide deles, aí a gente passa rapidinho, entendeu? São, acho que, né? 35, 36, 37, não é? E 38. Não, 35 você caprichou, hein? O 38 era, como é que fala? Era letras, né? Aí ele é rapidinho. Responder. Isso, Mas é porque os 3 são modelos. Eu vou anotar aqui, fazer os slides. Então, é até bom que eu estou corrigindo, eu já faço uma correção, já fazendo slide, aí não me garra muito. 35 até o 37, e o 38 também não custa, não. Entendi. Então, o que eu peço para vocês? Tenham esse material em mãos aí, porque igual hoje, se não tivesse funcionado, eu ia fazer, né, com vocês aí. E aí, na próxima aula de quinta, eu continuo. E a gente começa, não deve dar para a gente fazer todos, mas a gente começa por esses aqui. Amanda, foi escolhido de presente para você, porque você é craque, entendeu? Aham. Coitado de mim. Na hora que você vê lá meu trabalho, o que eu escrevi, você vai falar... Mas isso aí foi aleatório. Mas todos, repito, todos tinham um modelo, tá? Ninguém foi falar assim, não, Juliana nunca deu esse. Todos que tinham lá, a gente já tinha feito o modelo deles. Eu fiz a modelagem, mas o solver, minha filha, Deus me livre, não consegui. Chama o solver. Agora, Juliana, o trabalho, eu fiquei triste, sabe o que aconteceu? Teve gente que falou que nunca viu o solver, nunca mexeu no solver. Mas, gente, por mais a nossa dificuldade, desde que a gente entrou na quarentena, eu ia mostrar o solver na primeira semana que a gente entrou na quarentena, e não foi diferente. Então, ou seja, desde março, eu insisto em mexer nesse solver aqui com vocês. Eu acho que ele não é nem mais a dificuldade, porque, assim, né, pode ser a dificuldade de modelar o maior, né, igual eu já expliquei também. Lembra aquele de terceirizar e comprar, que eu fiz de 2 maneiras diferentes? Por que eu fiz de 2 maneiras diferentes? Porque daqui a pouco eles vão crescer ainda, a gente ainda tem há um mês ainda. Ainda vai aumentar um pouquinho aqui as variáveis, entendeu? Mas gente falando que não consegue mexer no solver. Não tem como não conseguir mexer no solver, né? Bruna, pode falar, que eu ouvi que você ia falar. Eu ainda tinha interpretado errado, tinha feito o número 38 todo, depois que eu li que era só 3 letras. Ah, que menina aplicada, tá vendo? Oh, meu Deus. Mas aí é isso. Boa noite para vocês. Alguém mais quer falar, gente? Não?
Mais uma vez eu peço desculpas aí, mas o imprevisto, né? Porque não depende de mim, né? Mas tá bom. Hoje foi, acho que a segunda vez deu problema com a gente, né? Os outros dias tá indo tranquilo, tá? Fiquem com Deus aí, boa noite e até quinta-feira, tá bom? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchauzinho.